Saúde, irmãos, capazes do Senhor, amém? Amém. Eu estarei lendo a palavra do Senhor em Juízes capítulo 6, amém? Juízes capítulo 6, versículo 11, amém? Diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezitra. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Só até aqui, irmãos. Podem se assentar. Glória a Deus. Então, irmãos, nesta noite, o Senhor tocou no meu coração para trazer a palavra sobre Gideão, Porque nós temos muito que aprender com esse servo do Senhor, ele foi um exemplo de fé, Ali em Hebreus, capítulo 11, ele é um dos heróis da fé. Então, a fé em Deus é tudo o que a gente precisa para viver, para sobreviver. É a fé, é o amor do Senhor. Então, a gente tem que aprender na palavra do Senhor como ter essa fé, Porque nós sabemos que a Bíblia é nosso manual, Então, é importante a gente meditar, amém, na palavra do Senhor e aprender. Cada palavra, cada versículo da Bíblia pode mudar a nossa vida, porque ela é a palavra viva e eficaz no Senhor, A palavra de Deus diz também em Hebreus, que ela é poderosa para penetrar até o mais profundo do nosso ser, Então, a gente tem muito que aprender na palavra do Senhor. E aqui na história de Gideão, nós vemos que Gideão estava aqui, fazendo ali seu trabalho, na sua ocupação, malhando trigo, e apareceu um anjo para falar com ele. E o anjo chamou Gideão para fazer algo para o Senhor, porque nessa época tinham os midianitas, que estavam em guerra contra o povo de Deus, O povo de Deus precisava vencer os midianitas, e o Senhor ele escolheu Gideão para travar essa batalha, E quando o anjo do Senhor apareceu ali a Gideão, a primeira coisa que ele falou foi: O Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão ele respondeu com uma falta de fé, Ele não teve fé, porque ele falou: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E aonde estão todas as maravilhas que o Senhor fez antigamente, Porque ali o povo já sabia da história de Israel, que Israel tinha sido liberto do Egito, que que Deus tinha feito todas aquelas maravilhas. E Gideão questionou ao anjo do Senhor, ele falou que o Senhor, porque agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então ele estava se questionando, Deus, depois de tudo que o Senhor fez, depois de tudo que o Senhor operou no meio do seu povo, por que agora o Senhor nos entregou novamente a outro jugo de escravidão? E isso é muito aplicável em nossa vida, porque, às vezes o Senhor, ele fala conosco, O Senhor, em todo tempo, diz que está conosco, através da palavra dele. O Senhor não precisa vir e falar com a gente: eis que estou contigo. A gente já tem que saber disso, Nós, como servos do Senhor, nós temos que acreditar na palavra que diz que o Senhor não nos abandona, Diz que mesmo que nossos pais nos abandonem, mesmo que qualquer coisa aconteça, o Senhor continua conosco. Então, o anjo falou:
E Gideão, ele respondeu como muitas vezes a gente responde, né? Se o Senhor é conosco, por quê? Porque isso, não entendo, a gente não entende o plano, a gente não entende o propósito do Senhor em nossas vidas. Mas tudo o que Deus faz tem um propósito. Às vezes a gente não entende, né? Porque às vezes é complicado, porque como disse no louvor que a gente louvou hoje, né? Que os pensamentos de Deus são profundos, são insondáveis. Então, Deus, ele sonda o nosso coração. Ele sabe de todas as coisas. Mas a gente não consegue sondar a mente do Senhor. A mente do Senhor é maravilhosa demais. Os pensamentos de Deus são maravilhosos demais para que a gente possa entender. É algo que a gente não entende. E Gideão estava desta forma. E muitas vezes a gente é como ele, né? E mesmo assim o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então o Senhor, mesmo vendo ali a falta de fé dele, de Gideão, ele falou: vai nessa tua força. Mesmo sabendo que Gideão não tinha força, né? Então muitas vezes é assim na nossa vida. O Senhor fala para a gente seguir. Independente da circunstância, o Senhor fala: vai. Siga em frente. O Senhor nunca vai falar pra gente: não, filho, você está muito cansado, você não vai prosseguir, pode ficar aí, descansando. Assim, claro que o Senhor, ele pode nos dar um tempo para nos fortalecer, mas o que ele quer com isso é que a gente se levante novamente, não que a gente fique caído. Não que a gente fique caído. Então, nada do que o Senhor permite em nossas vidas é para que a gente venha continuar caído, é para que a gente venha continuar fora do propósito dele em nossas vidas. E o Senhor falou: porventura não te enviei eu? E assim o Senhor nos diz: porventura não te enviei eu? Né? Quando o Senhor nos chama para fazer algo, essa é a pergunta: porventura não te enviei eu? O Senhor é quem nos envia. Mesmo que a gente olhe para a gente fala: eu não sei, eu não tenho força, eu não tenho capacidade para isso, eu não entendo. É o Senhor que nos enviou. Então, se o Senhor nos enviou, a gente tem que confiar em Deus. Confiar que Ele vai derrubar qualquer barreira, confiar que Ele vai nos ensinar, vai nos dar sabedoria, vai nos fortalecer, confiar que o Senhor está conosco e não duvidar. E aí a história de Gideão é muito interessante, né? Porque para ele começar a confiar no Senhor, ele pediu muitos sinais. Ele realmente ele foi chamado de herói da fé, mas ele foi uma pessoa que precisou ver muitas coisas para acreditar, né? Porque o Senhor sabe da fraqueza de cada um de nós. Muitas vezes, igual Tomé, né? A gente precisa ver para acreditar. Claro que o Senhor quer que a gente tenha fé, mas muitas vezes a gente não é assim, né? Deus quer que a gente tenha amor, Deus quer que a gente tenha fé, força, mas Ele sabe das nossas fraquezas. E o Senhor, Ele não nos deixa por causa das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele nos fortalece. Ele nos usa apesar das nossas fraquezas, né? Porque se a gente fosse olhar para as nossas fraquezas, na verdade, ninguém ia fazer nada, porque todo mundo é fraco. Todo mundo, todos nós dependemos do Senhor para fazer qualquer coisa, né? Assim que a gente abre os nossos olhos, né? Muitas vezes a gente não pensa no Senhor, mas naquele momento ali foi quando Deus nos deu mais um dia. Foi quando Deus nos permitiu respirar mais uma vez, né? Porque muitas pessoas, ainda mais nos últimos tempos, não estão tendo essa oportunidade. Então, em tudo a gente depende do Senhor. Desde o nosso levantar até o nosso deitar, nós estamos dependendo de Deus. E aí, continuando no versículo 15, diz assim: e ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. E aí, Gideão não tinha certeza que ele estava ouvindo a voz de Deus, né? Ele estava pedindo sinal ao Senhor. E aí, mesmo depois de Deus ter falado com ele, né? Vai na sua força, porventura não te enviei eu. A primeira coisa que ele abriu a boca para falar foi: com que livrarei Israel? O meu milheiro é o mais pobre e eu sou o menor. Então, irmãos, não tem desculpas quando o Senhor nos chama. Que a gente venha nos livrar de toda barreira, de toda desculpa, né? De qualquer coisa que tenta nos impedir.
de fazer a obra de Deus, de fazer a vontade de Deus. Porque o Senhor, quando Ele tem algo nas nossas vidas, Ele quebra tudo o que impede. Ele nos dá força, né? Às vezes demora um tempo, né? Às vezes a gente vai lutar contra uma mesma barreira por muito tempo. Mas isso é tudo o Senhor nos ensinando, né? Isso é tudo o Senhor fazendo a vontade dEle. E aí o Senhor foi e falou: eu serei contigo e você ferirá os midianitas como se fossem um só homem. Então os midianitas eram muitos, mas o Senhor falou para Gideão: você vai vencê-los como se fossem só uma pessoa só. Então, irmãos, às vezes Deus fala umas coisas pra gente que não tem sentido, né? Porque era um exército, eu creio que enorme, contra Israel. E aí, Deus falou que seria como um só homem. E a gente tem que ter fé para acreditar no que o Senhor nos fala. Porque quando o Senhor fala, Ele faz. E foi isso que o Senhor fez. No final, deu tudo certo. Israel foi liberto, né, dos midianitas. Mas, mesmo assim, Gideão continuou pedindo mais sinal para Deus. E foi no versículo 21, que diz assim: e o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então, depois que Gideão pediu por um sinal, ele foi lá, pegou bolo, pegou a carne, mas ali estava como se fosse cru, né? E quando o anjo do Senhor foi que foi se apresentar a Gideão, estendeu o cajado, subiu o fogo e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Então, na frente de Gideão, Deus fez um milagre. E ali no versículo 22 diz assim: então viu Gideão que era o anjo do Senhor. E disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Então ali Gideão começou a ter a certeza que era o anjo do Senhor. E nisso ele teve a coragem, né, necessária para fazer a vontade de Deus. Então a primeira coisa que o Senhor pediu para Gideão foi para que ele derrubasse os altares de Baal que existiam ali, né? E então, irmãos, quando Deus nos chama, a primeira coisa que a gente tem que fazer é nos consagrar a Ele, né? Mesmo diante das nossas falhas, é a gente procurar tirar tudo o que nos impede de servir a Deus, nos impede de vencer, né? Porque, assim, o Senhor era com Israel, sempre foi. Mas o que atrapalhava Israel era os altares que eles erguiam na vida deles, né? Era muitas vezes eles se voltarem e começarem a adorar outros deuses. E a gente tem que ter cuidado com isso, amém? E tirar tudo o que não agrada ao Senhor das nossas vidas. E Gideão foi ali, né? Ele foi à noite porque ele estava com medo do povo. O povo de Israel idolatrava ali. E se ele fizesse aquilo de dia, fosse lá derrubar os altares do Deus Baal de dia, o povo ia, né, ficar com muita raiva dele. Ele estava com medo. E aí, mas ele foi lá, derrubou os altares. E aqui no versículo 29 diz assim: e uns aos outros disseram: quem fez esta coisa? E esquadrinhando e inquirindo disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Então, quando ali o povo descobriu que Gideão tinha derrubado os altares, a primeira coisa que eles foram perguntar foi: quem fez isso? Aí foram e disseram que foi Gideão, filho de Joás. E ali quiseram matar Gideão, porque ele tinha feito, né, a vontade do Senhor. Então, irmãos, quando a gente faz a vontade do Senhor, essa foi a primeira coisa, foi a primeira missão ali que Deus designou a Gideão. E na primeira coisa, já vieram os inimigos para derrubar. Porque o inimigo sabia, né, que através de Gideão, Deus ia fazer uma grande obra. E também nas nossas vidas. O inimigo sabe que através das nossas vidas, Deus vai fazer uma grande obra. Através da nossa família, através do nosso ministério, o Senhor vai fazer uma grande obra. Porque esse é o propósito do Senhor na vida de cada um de nós. Deus não chamou a gente para viver em vão nessa terra. Ele chamou para cumprir um propósito, né? Porque nós sabemos que tem muitas almas que perecem, né? Tem muitas pessoas que morrem longe do Senhor.
Então, o Senhor quer que a gente que conhece Ele seja luz na vida dessas pessoas. Mas aí, quando a gente vai cumprir a vontade do Senhor, se levanta inimigos contra nossas vidas, como se levantou aqui. Quiseram até matar Gideão, mas não prevaleceram. Não prevaleceram, porque aqui no versículo 34 diz assim, ó, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Então, Deus estava ali, Deus estava revestindo Gideão e esse mal não prevaleceu contra a vida dele. E depois disso, eu creio que a fé de Gideão se estremeceu novamente. Porque ele começou aqui com falta de fé, depois ele já começou a ter coragem para fazer algo que ele devia estar com muito medo, né? Porque a gente sabendo que vai fazer uma coisa, a gente está com perigo de morrer, né? A gente fica com medo, que a gente é ser humano. Então ele deve ter pensado, eu vou derrubar os altares e o povo vai me matar. Mas ele teve a coragem, ele estava confiando no Senhor. Mas depois que se levantou isso, de quererem mesmo matá-lo, eu creio que a fé dele estremeceu e ele começou a pedir mais sinais para Deus. E aqui no versículo 36 diz assim, e disse Gideão a Deus, se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira, se o orvalho estiver somente no velo, e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada, e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia d'água. E disse Gideão a Deus, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Então, Gideão, ali com a falta de fé dele novamente, pediu mais sinal para Deus. O primeiro sinal que ele pediu para Deus foi para que ele pegasse um velo e colocasse lá fora, e quando ele acordasse, só o velo tivesse molhado, né? Ou seja, como se um pedaço de pano, por exemplo, colocasse lá fora e pedisse para só o pedaço de pano estar molhado. Ou seja, cair chuva só naquele espaço ali. E assim Deus fez. Quando ele se levantou, só o velo estava molhado. E aí Gideão, ele ainda estava em dúvida, né? Ele falou assim, Deus, não se acenda contra mim a tua ira. Então, mais uma vez, né, Gideão ficou com medo de pedir mais um sinal para Deus e Deus ficar irado, né? Porque ele sabia que ele não estava confiando no Senhor e que ele deveria fazer isso. E ele falou, Deus, agora ao contrário, se o velo estiver seco e ao redor estiver molhado, né, eu vou saber que é o Senhor, que o Senhor está comigo. E assim Deus fez. Então, assim Deus faz na nossa vida. Ele não nos deixa confundidos, amém? Deus quer que a gente ouça a voz dele. Então, se tem alguma confusão, se tem algo que a gente ainda tem dúvidas de que Deus está conosco ou não, o Senhor, ele quer tirar isso da gente. Ele vai falar conosco, né? Ali no Salmo 25, diz que os que esperam no Senhor não serão confundidos. Então, que a gente venha crer nisso, que se a gente está esperando no Senhor, Ele não vai nos deixar confundido. Amém? A gente só tem que estar atento à voz do Senhor para fazer a vontade dEle. Amém? E assim aconteceu. E ali, Gideão, ele chegou na parte de que ele vai lutar, né, contra os midianitas, aqui no capítulo 7, versículo 2, que diz assim, e disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for covarde e medroso, volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão, ainda muito povo há, faze-os descer às águas, e ali te os provarei. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelho a beber.
E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei. E darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Então, quando eles foram lutar, tinha muita gente, né? Mas o Senhor não queria aquela quantidade de pessoas. Então, o Senhor falou assim: quem for covarde e medroso, volte, né? Então, irmãos, a gente não pode ser covarde e medroso. Para a gente entrar, para a gente fazer a vontade de Deus, a gente tem que ser forte e corajoso. É isso que o Senhor sempre fala, né? Em várias passagens da Bíblia, Deus fala que nós não podemos ser covardes, não podemos ser medrosos, né? Nós temos que ser fortes e corajosos, né? Também tem outra parte que fala que Deus não nos deu o espírito de temor. Então, não é esse espírito que a gente tem que deixar dominar sobre nós. Não é espírito de medo, não é espírito de covardia, não é espírito de temor, né? É o Espírito Santo do Senhor que tem que dominar nossas vidas, né? E ali voltaram 22 mil e 10 mil ficaram. E mesmo assim, tinha muito. O Senhor falou que só iria ficar quem bebesse da água, levando-a até a boca, né? E ali foram só 300 homens. Então, foram só 300 homens lutar com Gideão. Mais uma vez, né, o Senhor provando a fé de Gideão, porque Gideão poderia teimar com o Senhor e falar: não, vai 22 mil, porque o exército do outro lado é muito grande. Mas, irmãos, não é a quantidade, né? Não é a quantidade, porque quando o Senhor separa as pessoas, Ele separa as pessoas certas para estarem nos lugares certos, né? Quando o Senhor quer juntar a multidão, Ele junta. Mas quando Ele quer separar poucas pessoas para que o propósito dele seja cumprido, Ele também faz isso. Porque só Ele sabe de todas as coisas, né? Tinha lá muitas pessoas, mas eram medrosos, não estavam preparados para fazer a obra do Senhor. Então, Deus separou os 300 que estavam preparados para aquilo. Porque talvez essa grande multidão não ia adiantar nada, porque eles não iam aguentar participar da guerra e ia atrapalhar os que estavam ali preparados para o Senhor, né? Então, o Senhor não permitiu isso. O Senhor escolheu os 300 e foram os 300 que venceram a guerra contra um exército enorme. Porque a força não estava nos 300, a força estava no Senhor. Então, por isso que a guerra foi vencida. Então, na nossa vida, a força não está em nós. A força está no Senhor. É por isso que a gente vence qualquer batalha que possa se levantar em nossa vida, né? Não tem nada que é impossível para o Senhor. Então, é por isso que a gente vai vencer. Porque o Senhor é quem está conosco, né? E Deus também permitiu que fossem só 300 para que eles não achassem que foi por causa deles, né? Não, o nosso exército é muito forte, então a gente venceu. Não. É por causa do Senhor. Então, que na nossa vida a gente não venha deixar que esse sentimento surja no nosso coração, de achar que é por causa da gente. Porque não é por causa da gente, é porque Deus é bom que nós estamos aqui, né? E ali aconteceu, né? Gideão derrotou os midianitas junto com os 300 e o Israel foi liberto. E depois disso, Gideão ele fez algo que não agradou ao Senhor. Aqui no capítulo 8, versículo 27, diz assim: e fez Gideão disso um éfode, e pô-lo na sua cidade em Ofra. E todo o Israel se prostituiu ali após dele. E foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Então, Gideão, depois de tudo isso que o Senhor fez, ele ainda fez algo que desagradou ao Senhor. Ele pediu ali ouro de todo o povo. Ele falou: todo mundo traga ouro. Ele fez ali um ídolo e colocou ali. Então, ele voltou, ele regressou ele caiu na primeira coisa que Deus tinha mandado ele vencer. Porque no começo ali, Deus tinha falado para ele derrubar o ídolo. Depois de toda a batalha, ele ainda falhou, né? Ele ainda falhou com o Senhor e fez o quê? Justamente um ídolo, justamente aquilo de que o Senhor tinha libertado ele e todo o povo, ele fez o povo voltar. Então, ele teve essa falta de sabedoria. Ele ouviu ali por um tempo a voz de Deus, mas depois ele parou de escutar. E a gente não pode deixar isso acontecer conosco, né? Não é porque o Senhor está nos fortalecendo, não é porque o Senhor está fazendo a gente vencer todas as batalhas que a gente tem que relaxar.
A gente tem que estar sempre vigilante, porque o inimigo das nossas almas, ele não para de querer nos derrubar. Essa é a missão dele todos os dias, então a gente não pode parar de vigiar, como Gideão fez aqui. Eu sei que Gideão foi um herói da fé, eu não sei se no final ele foi salvo, se não foi, eu não sei. Mas eu sei que Deus usou ele como exemplo de herói da fé. Porque mesmo se a gente chegar a cair de novo, o Senhor, ele é forte para nos levantar. Amém? Mas para que a gente possa vencer, a gente tem que olhar para Jesus, né? Na Bíblia a gente vê muitos homens de Deus, né? Mas a Bíblia não esconde as falhas, para mostrar que a gente não tem que olhar para os homens, a gente tem que olhar para Jesus. A única pessoa da Bíblia que não tem nenhuma falha é Jesus, né? E nós vemos que Jesus foi tentado em tudo, né? Ali em Lucas capítulo 4 fala de uma certa vez que Jesus foi tentado no deserto. E Jesus foi tentado em todas as áreas, nós vemos. Que primeiro ele foi tentado pelo pão, né? Que ele estava com fome. E ali ele foi tentado por uma necessidade que ele tinha. Depois ele foi tentado para querer a glória do mundo, né? Depois ele foi tentado na confiança em Deus. Então o diabo tentou de todas as maneiras fazer com que Jesus caísse. Não foi na necessidade dele, Jesus não caiu. Não foi em querer olhar para as coisas deste mundo e desejar ser adorado, Jesus não caiu. E também ele não falhou na confiança em Deus, porque Deus é perfeito. Porque ele era perfeito, né? Jesus é o nosso exemplo. A gente tem que se espelhar em Jesus. E Jesus venceu tudo isso na palavra de Deus. Jesus estava o quê? Ele estava ali em jejum. Jesus estava orando, né? Porque Jesus sempre orava. Na Bíblia a gente vê várias vezes que Jesus se retirava e se afastava de todo mundo para orar. Então é necessário que a gente venha fazer como Jesus. A gente venha jejuar, a gente venha orar, a gente venha ter conhecimento da palavra de Deus. Porque é isso que vai nos sustentar de pé. Né, irmãos? É isso que vai fazer com que a gente não venha cair em todas as tentações que o diabo vai ter nas nossas vidas durante todo o tempo que a gente estiver aqui na terra. Jesus estava ali em jejum, Jesus estava orando e Jesus conhecia a palavra de Deus. Toda vez que o diabo ia ali para falar algo para Jesus, Jesus respondia pela palavra de Deus. No versículo, Lucas capítulo 4, versículo 3, diz assim: E disse-lhe o diabo: Se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu: lhe respondeu dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então o diabo usava até a palavra de Deus para falar para Jesus fazer o que não era a vontade do Senhor. Então a gente tem que ter discernimento, né, na nossa vida. Porque às vezes o diabo pode usar até mesmo algo que parece ser de Deus para nos derrubar. Mas toda a decisão que a gente for tomar na nossa vida, em primeiro lugar, a gente tem que consultar o Senhor. Amém? Porque se a gente não fizer isso, a gente pode estar correndo o risco de estar fazendo algo que não é vontade da nossa vida, algo que em algum momento no futuro pode trazer algo de ruim para a gente, pode nos afastar do Senhor de alguma maneira. Então, irmãos, a gente tem que estar sempre lendo a palavra do Senhor, amém? Para vencer todas as tentações, como Jesus venceu, amém? E mesmo se em algum dia a gente for igual a Gideão, né? A gente chegar a voltar, a fazer o que Deus já tinha nos libertado, em todos os dias a gente erra. Mesmo assim, a gente tem que confiar no Senhor, porque o amor do Senhor nunca nos abandona, amém? E eu vou deixar aqui para encerrar, em Romanos 8, versículo 35, que diz assim:
Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, nada nos separa do amor de Deus. É só por causa do amor de Deus que nós estamos aqui. Então, irmãos, se a gente passar por qualquer dessas situações, ou até mesmo as situações que não estão escritas aqui, a gente tem que venha ter a certeza que o amor do Senhor continua conosco, né? Aqui disse, se a gente passar por tribulação, por angústia, por perseguição, por fome, por nudez, por perigo, por espada, nada disso pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar. Que a gente não venha se esquecer disso, porque muitas vezes, se a gente chega em algum momento da nossa vida, a gente chega a ficar fraco, a gente lembrar, não, o Senhor está aqui comigo, nada me separa do amor dele. Deus continua me amando, apesar de tudo isso. Então, é nesse momento que o Senhor vai nos levantar de novo, amém? Que a gente venha ter fé para pedir para o Senhor fazer tudo em nossas vidas, consertar tudo o que às vezes a gente acha impossível. Mas o Senhor está pronto, amém? Para transformar a vida de cada um de nós, para nos libertar, para nos perdoar, para estar conosco todos os dias, amém? E é só Ele que nunca nos deixa, amém? Agradeço a minha oportunidade.